Bom dia, boa tarde, boa noite, todos e todas. Começa mais uma vez o podcast Sua Saúde em Juízo. Faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba. Meu nome é Luiz Brito, estou aqui com a minha colega Sabrina Gervásio e o nosso entrevistado hoje é o médico, professor, pesquisador e escritor, Dr. Valério Vasconcelos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Seja bem-vindo, Dr. Valério, nosso convidado do Sua Saúde em Juízo de hoje, o Dr. Valério Vasconcelos. Além de ser PhD em cardiologia pela USP, ser pesquisador, escritor, ele é também triatleta. E o seu 18º livro, ele une justamente esse conhecimento científico à sua experiência pessoal, e onde ele relaciona, né, o desempenho esportivo à saúde cardiovascular, e é com base nesse livro que a gente vai fazer esse episódio agora. Doutor Valério, a gente tem visto muitos episódios das pessoas passando mal, até morrendo durante corridas. Então eu queria que o senhor dissesse o que significa hoje ter um coração de atleta. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Veja bem, a morte súbita que tem acontecido ultimamente, que não está sendo infrequente, né? Tem sido noticiado, né, pela mídia, né? Isso causa muita comoção, inclusive. Isso não coloca no esporte a culpa, né? Quer dizer, o esporte por si só, ele é importante para a prevenção das doenças cardiovasculares. A gente coloca nesse livro a importância, mostra a importância de se realizar uma atividade física, né? Uma corrida, por exemplo, natação, ciclismo ou outra atividade física que a pessoa goste. O que acontece é que a gente coloca nesse livro, muitas vezes, a importância da educação do atleta, né? Do atleta ele ter a consciência de precisar fazer uma avaliação pré-participação, que é o que acontece hoje nos países de primeiro mundo. Os países de primeiro mundo, eles conseguiram reduzir a mortalidade nas corridas, por exemplo, a morte súbita, né, que é o mal súbito, a morte súbita, conseguiram reduzir através de uma conscientização, de uma educação da população, através de medidas do governo, através de medidas onde o atleta também, ele não só é avaliado, como também ele é acompanhado, né, durante sua prática esportiva, e também numa educação no sentido de que ele vai ter uma equipe multidisciplinar, ele vai ter uma nutrição adequada para que ele possa realizar sua atividade física com segurança. Ele vai ter também uma orientação de um educador físico, é importante, e ele também vai ter a consciência dos limites que ele em si vai ter para realizar aquela atividade. Quando, por exemplo, muitas vezes ele pode estar preparado para uma prova, a gente coloca aí, ele pode estar preparado para uma prova e durante aquela prova pode acontecer dele não se sentir bem e ele vai interromper e vai pedir socorro. Já que o senhor falou, né, sobre esses cuidados todos, o senhor coloca no seu livro que justamente essa adaptação cardíaca que o atleta tem que ter, o que merece atenção. O que merece atenção é justamente, veja bem, o coração do atleta ele é diferente, porque o coração da pessoa sedentária, ele tem menos eficiência. O coração, ele funciona, uma das funções dele é a função de bombear o sangue, né? Ele é uma bomba, né? Onde ele manda o sangue oxigenado, o sangue que vem dos pulmões para o corpo, para as células, né? Essa eficiência no sedentário, ela é menor. O sedentário, ele tem uma frequência cardíaca maior, ele tem uma menor eficiência, ele tem um gasto maior de energia. O atleta, aquela pessoa que é treinada, ela tem uma melhor eficiência do coração. O coração, ele se adapta à atividade física, ele cria uma outra conformação, ele tem o que a gente chama de um remodelamento do coração, no sentido de melhorar a eficiência, de melhorar o bombeamento. E no coração de atleta, a gente fala isso para o público geral, do que acontece quando ele está realizando atividade física. Pra você ter uma ideia, os estudos mostram que após 3 meses que uma pessoa é sedentária, após 3 meses de realização de atividade física com regularidade, o coração já passa a ter uma melhor eficiência, já passa a ter, inclusive, uma menor chance de ter uma doença cardiovascular. Em relação ao mal súbito, o que provocaria esse mal súbito, mesmo em pessoas que já são acostumadas à atividade física mais intensa? E o senhor falou da questão do mundo, né?
fora do Brasil, quais seriam os protocolos e também as prevenções possíveis dentro desse mal súbito? Interessante. O mal súbito ele pode ser provocado desde um problema cardíaco, quer dizer, uma doença que ela está inaparente, uma doença cardíaca silenciosa, quer dizer, 1 a 2% dos atletas amadores têm uma doença que ele não sabe que tem no coração. Ele tem a doença, 1 a 2% dos atletas. Aí se você pega 10 mil pessoas, por exemplo, você vai ver a estatística, então você tem uma chance de, daquele público, ter pessoas com doença cardíaca silenciosa. Por isso que é importante um protocolo, como você colocou, a gente vai falar um pouco sobre esse protocolo. Então, a doença cardíaca, ela pode provocar um mal súbito. O mal súbito seria uma perda da consciência, né? É uma coisa aguda, é uma coisa que não se espera, onde a pessoa perde a consciência. E o mal súbito, se ele não for tratado como deve ser, com os protocolos que são protocolos internacionais, protocolos padrão, o mal súbito vai levar a uma morte súbita. Existem as doenças cardiovasculares, como eu falei, que são inaparentes, silenciosas, que podem provocar um mal súbito e morte súbita. Existem também alterações, por exemplo, no clima, por exemplo, uma temperatura extrema, sol, muito sol, o excesso, muitas vezes, às vezes, de um pré-treino, cafeína em excesso, a pessoa não tomou sem uma orientação por parte de um profissional. Por isso a gente defende a importância do nutricionista, do nutrólogo, de você ir para um profissional onde ele possa ver se você precisa e se você pode utilizar aquele pré-treino. Então, isso é importante. Também outras alterações neurológicas também, por exemplo, a pessoa tem um problema neurológico e pode ter um mal súbito e morte súbita, além de outras causas também. Os protocolos, quer dizer, qual o país hoje que é exemplo e que conseguiu diminuir a morte súbita em quase 90%? Foi justamente a Itália. Foi o que ela fez. Educou o atleta e pediu um protocolo pré-participação, onde a cada ano o atleta ele é avaliado pelo médico e o médico avalia se o coração dele está em dia, se está tudo bem, se não tem nada que possa causar um mal súbito e morte súbita, e com isso libera, além de educar o atleta. E também colocar nas provas o que a gente diz que é o DEA, que é o desfibrilador automático. Justamente, a cada 1 quilômetro, por exemplo, você tem um desfibrilador, e aquele desfibrilador ele é utilizado e a população ela é educada no sentido de saber utilizar para que seja feito o socorro imediato. Quer dizer, um protocolo, um socorro imediato das pessoas que estão ali envolvidas com a corrida. E com isso, você, até que se chegue o socorro avançado, você consiga atender aquela pessoa e evitar a morte súbita. Bom, agora, doutor Valério, eu quero fazer uma pergunta bem mais específica para o senhor, porque é até meu caso. Antigamente, eu costumava correr 5 quilômetros todo dia. Mas agora, por força da rotina, da logística, eu não... Se eu for correr, se eu voltar a correr, com certeza a primeira vez eu não vou conseguir correr esses 5 como eu corria antigamente. Então, quero que o senhor já falou um pouco, mas eu gostaria que o senhor desse dicas para quem quer iniciar, nunca correu, e também para quem quer retornar, como é o meu caso. Então, é importante, né, a questão de você retornar para a atividade, você estando liberada, você tendo vontade, né? É interessante a questão do foco da disciplina. A disciplina do atleta é muito importante. Quer dizer, o atleta tem que ter 1 hora para dormir e 1 hora para acordar, né? Ele tem que ter também uma planilha. Quer dizer, muitas vezes um educador físico vai fazer a tua planilha e ver também a tua corrida, né? Como é que ela vai ser, se 5 quilômetros, se mais do que 5 quilômetros, se você em algum dia vai fazer um longão, por exemplo, um sábado, muitas vezes as pessoas fazem uma corrida um pouco maior, mas é preciso ter uma planilha, né? E você, claro, existe a vontade própria, você estando liberada, você estando apta para realizar essa corrida, você começa, né? Começa com uma orientação por parte de um profissional e faz o que você gosta de fazer. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Agora, nosso amigo Brito vai prosseguir. A colega já entrou em algumas questões, né, sobre o coração de atleta. Eu tenho experiência em relação à questão de corrida. Até o ano passado eu já cheguei a correr, por exemplo, até 21 quilômetros. Mas acabei esse ano tendo que parar porque tive um desgaste. Mas aí foi do quadril e no joelho, né? Então, muito porque, em relação a essa minha experiência pessoal, porque eu não vinculei a minha preparação
a questão da obediência a uma dieta necessária e, sobretudo, ao fortalecimento muscular que precisa se fazer. Então, eu gostava muito de correr e corria, tinha uma capacidade cardiorrespiratória muito tranquila para fazer até 10, 15 quilômetros. Fiz 21, 1, 2 vezes, depois eu reduzi. Cuidava da parte cardiorrespiratória, ia 2 vezes a um cardiologista, fiz a ergometria, né, que é mais completa do que a ergometria. Então, eu queria perguntar ao senhor que a gente tivesse 3 exames assim, essenciais que a gente pudesse indicar para nossos espectadores, nossos internautas que nos acompanham. 3 exames essenciais para a pessoa poder não só iniciar a atividade de corrida, né, e de endurance, mas para manter no mínimo em qual período precisar fazer no mínimo esses 3 exames para ter uma segurança mínima de praticar esses exercícios. Então, é muito interessante. 3 exames que eu colocaria como exames fundamentais para que você possa afastar a maioria das doenças cardiovasculares. Seria um eletrocardiograma, aquele exame que mostra o ritmo do coração, um ecocardiograma, que é um ultrassom cardíaco, e um teste de esforço, teste ergométrico, que seria um eletrocardiograma de esforço. Com esses 3 exames, você afasta a maioria das doenças cardiovasculares e você pode liberar a pessoa para participar de uma atividade, como você falou, de endurance, com segurança. A gente mora numa cidade, João Pessoa, que está, como diz a gíria, no hype do turismo, né? E sobretudo no turismo de corrida. A gente tem uma cultura aqui em João Pessoa de estimular práticas de esporte na rua, né? Há muitos anos a orla é fechada desde 4 da manhã até 8 da manhã para as pessoas praticarem atividades físicas, né? E atualmente a gente vive numa sociedade instagramável, podemos dizer assim, onde as pessoas seguem uma tendência só por querer se expor na internet e não perder aquela onda, digamos assim, que está no momento, né? E aí há um erro que eu vejo, assim, na minha opinião, muito grave, em que as pessoas acharem que correr é muito simples, que é botar um tênis e sair correndo, né? E muitas pessoas, às vezes, por exemplo, eu não tenho sobrepeso, eu sou uma pessoa magra, então eu vou botar um tênis e vou fazer uma assessoria de corrida, né? E assim, algumas assessorias oferecem de forma a auxiliar um desconto em algum cardiologista, desconto para... Enfim, mas a maioria cuida apenas da questão da planilha da pessoa, né? E às vezes a pessoa, o atleta amador, por achar que não tem sobrepeso, vai inclusive aumentando, né? Como a colega falou aqui, vai aumentando de percurso sem fazer exames para fazer essa ampliação, né? Como o senhor já citou aí esses 3 exames, outra coisa que é muito importante também, que eu queria que o senhor falasse, é a questão da inflamação, né? Da genética, da performance, inflamação, e aliado à inflamação, aliado à nutrição. Porque quando eu corria, eu tinha uma assessoria que eu participava e eles diziam da importância do sono e da questão do estresse. Porque às vezes você está... Como a gente vive numa cidade de uma pessoa que o sol amanhece primeiro, né? Então, às 4 da manhã você já pode correr, já pode ir para a praia. Então, normalmente as assessorias aqui começam 4h30, 5 da manhã. E às vezes as pessoas que participam dessas assessorias não têm um dia muito calmo, têm um dia anterior estressante, vão dormir tarde para acordar cedo, então praticam muitas vezes corrida sem ter descansado bem no dia anterior. Isso é muito importante para a saúde cardiológica, né, doutor Valério? Eu queria comentar sobre isso e sobre a questão da nutrição mesmo, da importância de ter essa aliada da nutrição e do fortalecimento da academia mesmo, de fortalecimento muscular, para a gente pudesse evitar, né, esses casos de morte súbita e de lesões de atleta. É bem interessante. A questão da inflamação. Hoje, o que é que a gente tem tido? Pessoas que tiveram Covid, muitas vezes, essas pessoas, elas, às vezes, atletas, elas precisam voltar, mas elas precisam ter uma liberação. Muitas vezes, a pessoa com Covid, hoje, o que a gente tem percebido também, ela fica com uma cicatriz no coração, uma cicatriz que só pode ser detectada se fizer algum exame específico.
E essa cicatriz ela é responsável muitas vezes por arritmias cardíacas. Então, às vezes, a pessoa teve um COVID e ficou com a sequela no coração, não sabe que tem a sequela, volta a praticar sua atividade física e muitas vezes ela pode ter um mal súbito. Então é importante, dependendo alguns tipos de problemas que a pessoa teve, que não são problemas cardiovasculares, muitas vezes eles implicam numa doença cardiovascular, numa consequência cardiovascular. Então é importante que após um quadro infeccioso, um quadro onde se gera um grau de inflamação no organismo, que você possa ter uma avaliação e uma liberação. Com relação à questão alimentar, a alimentação é fundamental, né? Nós somos o que a gente come, né? Então, isso já se dizia na época desde Hipócrates, né, que se colocava, né, que o teu alimento seja o teu medicamento e que o teu medicamento seja o teu alimento, né? Hoje, o que é que eu tenho visto? Eu tenho visto um excesso, muitas vezes, de suplementação que muitas vezes a pessoa usa sem a indicação de um profissional. Não sou contra o suplemento, eu sou contra o uso do suplemento de forma indiscriminada, sem que haja uma indicação por parte de um profissional. Muitas vezes a pessoa usa de forma inadequada, a pessoa não sabe se pode utilizar, muitas vezes aquele suplemento pode causar algum problema renal, algum problema hepático e às vezes até mesmo ser um gatilho para um mal súbito. Então, é importante que o suplemento ele seja utilizado com indicação. E muitas vezes o suplemento é aquilo que falta. Muitas vezes você pode, pela própria alimentação, suplementar o que o organismo precisa para realizar uma atividade física. A alimentação anti-inflamatória. Hoje a gente tem uma alimentação, hoje a gente já sabe. Por exemplo, você tem genes que eles estão ligados à formação de uma doença cardiovascular. Você teve, por exemplo, um pai que morreu do coração. Então, você tem uma genética, filho de pai que teve problema cardíaco, mas hoje já se sabe, através da nutrigenômica, que esses genes eles podem ser modificados através de uma alimentação anti-inflamatória. Então, alguns alimentos, que são alimentos amigos do coração, você pode modificar esses genes e, com isso, a pessoa que estaria no passado fadada a morrer também de um problema cardíaco, ele não vai ter o problema cardíaco, porque muitas vezes aqueles interruptores que seriam interruptores que estavam ligados para causar uma doença cardiovascular, eles foram desligados através de uma alimentação anti-inflamatória. Então, a alimentação ela é fundamental. Muitas vezes você da própria alimentação você retira os nutrientes necessários para a prática da atividade esportiva e você vai suplementar com orientação de um profissional que possa ver se você realmente precisa daquele suplemento e utilizar aquele suplemento na dosagem adequada, de forma individualizada, sem que você use um padrão para todo mundo, né? Quer dizer, um carimbo que você usa como se fosse para todo mundo a mesma quantidade, aquele mesmo suplemento. Muitas vezes você vai ter orientação de um nutricionista, de um nutrólogo, que vai saber se você precisa de fato daquilo e, com isso, utilizar na dosagem adequada, de forma individualizada, com segurança e com acompanhamento e com responsabilidade. A importância também, justamente, sobretudo na sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade que valoriza muito mais a imagem do que a capacidade do profissional em si, das pessoas pesquisarem o nutricionista, o cardiologista, o médico, em que elas estão indo, né, doutor? Porque também, infelizmente, hoje as pessoas buscam, às vezes, um profissional liberal, um advogado, a nossa área jurídica, um médico, um nutricionista, mais pela rede social do que, sobretudo, ir atrás de saber da formação e do conhecimento daquele profissional para o que você quer tratar ou para o que você quer buscar prevenir, né? Então, tem essa importância também, porque eu tenho alguns colegas que são, por exemplo, endocrinologistas, que a gente está num hype de nutrólogo muito grande, que chegam muitos pacientes no consultório desses endocrinologistas para tratar questão hepática, renal, de alguns profissionais que, enfim, que não souberam, não tiveram conhecimento da forma correta para indicar a suplementação correta. Como o senhor falou aí, acaba sobrecarregando o fígado, os rins. Então, é importante também as pessoas buscarem conhecer os profissionais que estão trazendo para compor a sua equipe multidisciplinar de orientação em atividade física. Mas, enfim,
Em relação, doutor, à questão dos eventos, né? A gente sabe que a política, ela vai muito na onda dos acontecimentos sociais, né? Recentemente, até depois desses casos que aconteceram de morte súbita aqui em corridas na cidade de João Pessoa, a Câmara aprovou até uma lei obrigando as pessoas a ter que apresentar exames para poder fazer corrida, né? Para poder participar de eventos aqui. O prefeito falou que ia vetar, enfim, está um debate aí na sociedade, né? Eu queria que o senhor falasse efetivamente assim, o que o poder público pode fazer, sabe? Sobretudo municipal, para a gente poder reduzir, né? Evitar, eu acho, é uma palavra muito forte, mas para reduzir ao máximo, o senhor citou aí o caso da Itália, né? Mas efetivamente o que a gente pode fazer em termos de legislação, né? Em termos de buscar aprimorar uma legislação municipal para reduzir, para prevenir ou evitar esses casos. É muito importante. Quer dizer, eu vejo assim, o governo, o poder público, tem que existir um pacto entre o governo e o cidadão, né? Tem que ter gestão, tem que ter a questão da ciência, gestão e ciência é muito importante. E é importante que você, quer dizer, eu vejo isso como é importante do ponto de vista de saúde pública. Quer dizer, a saúde pública, ela não está apenas na questão dos números, dos gráficos. A saúde pública é quando a gente também está preocupado com a morte súbita. A saúde pública é quando a gente está preocupado com a alimentação da nossa população, quando a gente está prevenindo de fato a morte. Quer dizer, a gente tem que prevenir, a gente tem que educar a nossa população, a gente tem que começar, inclusive nas escolas, com as crianças, a educar. E tem que existir esse pacto do governo, onde com isso foi o que justamente os países de primeiro mundo conseguiram mudar essa realidade, através desse pacto, através da visão do poder público, dos governantes, onde ele vai e se antecipa e através de protocolos, através mesmo de que haja uma avaliação pré-participação. É importante que haja esse diálogo do governo com a sociedade e com isso a gente diminua, porque isso causa muita comoção. Quer dizer, as pessoas estão lá participando de uma corrida com seus filhos, com seus familiares, quer dizer, num dia bonito, num dia ensolarado, e de repente alguém tem uma morte súbita ali, uma pessoa que tem uma aparência de saudável. Muitas vezes acontece com atletas, pessoas que já participam de atividade, e isso causa muita comoção, é chocante para a nossa sociedade ver isso acontecer. Então, é importante, do ponto de vista de saúde pública, que os governantes, que eles estabeleçam pactos com a sociedade e, com isso, se estabeleçam protocolos rigorosos, onde, com isso, a gente possa prevenir. A gente fazendo isso, a gente está agindo do ponto de vista de saúde pública. Uma questão também, novamente, da experiência, pessoal, né? Eu tenho um filho e aí a gente, para educar, né, é comer alimentação saudável, e muitas vezes a criança é muito questionadora, né? Sobretudo quando tá 6, 7, 8 anos, questiona muito. E aí eu geralmente falo para ela, olha, você vai comer isso aqui que é mais saudável. Mas papai, o que é saudável? Saudável é aquele alimento que está mais próximo de Deus. Ou seja, quanto mais longe da natureza, quanto mais longe de Deus, menos saudável é. Aí eu começo, mais ou menos, para eles terem a noção do que é, porque uma maçã é saudável e um biscoito recheado não é. Então, assim, porque é difícil você introduzir isso, né? Mas é importante, é muito importante, né? Por exemplo, às vezes o poder público introduz alimentação saudável em escolas municipais, né? Que a gente sabe que tem que ter um balanço nutricional por causa de lei e tudo, né? E aí, às vezes aquele menino come uma alimentação saudável na escola, mas ele sai da escola com a vontade grande de querer comer um biscoito recheado, de querer comer algo que ele não tem acesso na escola. Então, assim, a gente precisa, não é só impor, né? É mostrar também para a criança, numa linguagem que ele possa entender, do porquê ele está comendo aquele alimento e não está comendo outro, né? Então, é isso, eu acredito também, sabe, que o esporte, doutor, é a grande saída para essa geração que está vindo muito digital, a gente está vendo crise de ansiedade em crianças, né? Criança cada vez mais jovem se tratando em psicólogo com ansiedade, que é importante fazer o tratamento psicológico, mas crise de ansiedade em pessoas cada vez mais jovens, crianças se tratando sobre questão de ansiedade, porque não consegue assistir um vídeo, um filme não consegue assistir, porque os vídeos no YouTube é tudo de 10, 15 segundos, e aí acaba condicionando o cérebro só aquele tempo.
Então, eu imagino, e aí é um direcionamento que eu dou para os meus próprios filhos, é imergir eles no esporte. E você falou também, Luiz, a gente é muito instagramável hoje em dia. Aí, às vezes eu vejo no Instagram, doutor Valério, pais sendo até criticados por querer introduzir desde cedo essa alimentação saudável. Muita gente dizendo, isso é frescura, mas acaba que no futuro faz muita diferença, né? Sem dúvida, a alimentação saudável, ela começa lá no lar, né? É importante que os pais, eu sempre coloco para as pessoas, assim, você come o que você compra. Abra a tua geladeira e veja o que tem lá. Aquilo que você tem na geladeira, você vai comer. Se você compra coisas saudáveis, você vai comer saudável. Se você não compra coisas saudáveis, você vai comer aquilo. E aquilo que você tem no teu lar, aquilo é o que você está trazendo para a tua família. Se você quer ter uma longevidade, se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter menos doenças cardiovasculares e outras doenças, você tem que procurar comer alimentos saudáveis. São alimentos que a gente tem que descascar mais e desembrulhar menos. Então, isso é uma lógica que eu sempre coloco para os meus pacientes, sobre a importância de você descascar e não desembrulhar. Quer dizer, que você prepare mais alimentos. Aquela alimentação que nós tínhamos na casa da nossa avó, né? Minha avó faleceu há uns 5, 6 anos, mais ou menos. Ela viveu 104 anos de idade, com saúde. Porque tinha uma alimentação saudável, uma alimentação simples, mas uma alimentação que era uma alimentação saudável. Então, é importante, porque hoje, o que é que a gente tem hoje? A indústria, ela coloca um apelo visual. Os alimentos que têm, eles têm um apelo visual muito forte, né? São cores chamativas, tem cheiro, um sabor, né? Um sabor que aquilo marca na memória de uma criança e ela fica condicionada àquele alimento que não tem nenhum tipo de nutriente e que vai, em algum momento da vida, trazer um problema cardiovascular. É verdade. E, assim, a qualidade alimentar, ela está mudando, inclusive, alguns protocolos de exame, né? Por exemplo, eu recentemente conversando com um gastroenterologista, ele falou que tá a questão de exames, por exemplo, como a colonoscopia, a endoscopia, está sendo indicada até para pessoas mais jovens por causa dessa questão da alimentar. Porque os idosos de hoje, eles tiveram o quê? Tiveram 30 anos, 40 anos de alimentação saudável, né? Comiam comida vinda do sítio, sem agrotóxico. E as crianças de hoje já nascem comendo a questão de conservantes. Então, obviamente, que você tinha um protocolo que fazia um determinado exame para pessoas acima de 40 anos, hoje talvez vá ser menos, porque as pessoas já estão se expondo a questões industrializadas de alimento muito mais jovens do que as pessoas de antigamente. Então, como a questão alimentar e também a questão, como a gente é do direito, o direito alimentar também é uma questão econômica. Basta a gente ir no supermercado, né? 1 quilo de salsicha é bem mais barato que 1 quilo de peito de frango, digamos assim. Então também é muito mais prejudicial. É uma questão também de luta social, da gente conscientizar também o debate político, jurídico, sobre o acesso à alimentação saudável. Porque muitas vezes não é só uma escolha da pessoa. Às vezes a pessoa não tem condições de ter acesso àquela alimentação mais saudável, porque ela economicamente não consegue fazer isso. Mas, doutor, para a gente poder se encaminhar para o encerramento, eu queria, de forma resumida, que o senhor brilhantemente nos expressou aqui essa questão do coração de atleta, a gente pudesse diferenciar, né, aspectos fisiológicos do coração de atleta e do coração de um atleta, né, de um coração de um sedentário e de um coração de um atleta amador, né? Então, que a gente pudesse falar mais ou menos essas questões e deixar uma mensagem para as pessoas sobre a prevenção, sobre a alimentação, né? De forma sucinta. O senhor já deu um belo debate aqui com a gente, construindo argumentos extremamente valorosos, mas para a gente poder encaminhar para o encerramento, de forma resumida, o senhor deixasse a sua mensagem final em relação a isso. O coração do sedentário, muitas vezes, o sedentário ele tem uma frequência cardíaca mais alta, uma frequência de repouso mais alta. O coração do atleta, o atleta treinado, quer seja o atleta amador ou o atleta profissional, é um coração com a frequência cardíaca mais baixa, é um coração bradicárdico. Ele tem uma frequência mais baixa, porém ele tem uma eficiência maior.
Então, o próprio organismo, de forma sábia, ele faz com que o coração fique com a frequência cardíaca, né? Uma pulsação mais baixa, mas com isso ele torna o coração mais eficiente do ponto de vista de bomba, de bombeamento, né? Gastando menos energia. O coração do atleta, o atleta treinado, muitas vezes, ele fica um pouco, que a gente chama de remodelado. Ele tem um espessamento maior, que a gente consegue detectar isso através do ultrassom cardíaco, que é o ecocardiograma. E esse espessamento a gente diferencia de uma miocardiopatia hipertrófica, que é um tipo de hipertrofia, que é um espessamento anormal, patológico do músculo cardíaco, que é uma das causas de morte súbita em atletas. O atleta, muitas vezes, jovem, quando tem morte súbita, você detecta aquilo que foi causada muitas vezes por uma hipertrofia miocárdica. Essa hipertrofia, que é um espessamento do músculo anormal, não o espessamento fisiológico que acontece no atleta treinado. Por isso que a gente tem que o atleta não só ele precisa de uma liberação pré-participação, mas ele precisa de um acompanhamento. Por quê? Porque esse músculo cardíaco, ele é remodelado. Então, ele passa a ser um pouco mais espesso e o coração passa a ter um volume maior. Ele é um pouco aumentado, mas é um aumentado que é fisiológico. Não é um coração crescido, o coração de uma doença cardíaca, por exemplo, uma doença de Chagas faz com que o coração fique crescido, ou uma doença de uma pessoa que teve pressão alta não tratada. Aquela pressão não tratada muitas vezes faz o coração crescer. Mas com isso, a gente consegue, através do ultrassom cardíaco, através do ecocardiograma, detectar e fazer a diferença entre uma hipertrofia fisiológica, uma hipertrofia vinculada ao esporte, ou uma hipertrofia de uma doença cardíaca, que nesse caso, isso a pessoa tem um risco de morte súbita quando tem uma hipertrofia miocárdica. Isso é um aspecto de extrema importância. A questão é importante que o atleta ele tenha não só o acompanhamento com a liberação, mas que esteja atento a algum tipo de sintoma. Ele tem que ser educado no sentido de que alguns sintomas, alguns sinais de que ele pode ter algum problema cardíaco e ele deve procurar. Inclusive, muitas vezes, o próprio treinador dele, a partir do momento que ele diz aquele sintoma, o treinador vai pedir para que ele procure o cardiologista para saber se está tudo bem. Como, por exemplo, o atleta que tem uma frequência cardíaca aumentada. Ele está em repouso e ele diz que sente o coração acelerado. Ou ele está fazendo a sua corrida, por exemplo, e ele percebe que a frequência cardíaca ficou muito alta. Ou ele está fazendo a sua atividade esportiva e sente um desconforto no tórax, ou nas costas, ou algum desconforto no braço, alguma sensação de formigamento, ou sensação de que ele vai apagar, a sensação de mal-estar, de fadiga extrema, de cansaço que é desproporcional ao esforço. Não é um cansaço quando ele está praticando a sua corrida, que é natural, o cansaço que ele conhece. Mas é um cansaço diferente daquele cansaço da corrida. É um cansaço extremo, é um cansaço que muitas vezes dá a sensação de que ele vai desmaiar, que ele vai apagar. Muitas vezes ele tem que colocar para o treinador e tem que ir para o seu cardiologista. Outra coisa, muitas vezes o atleta é importante que ele tenha o monitor, né? Quer dizer, existem os relógios de pulso, né? Existem algumas vestimentas que você consegue monitorar e com isso perceber se aquela frequência cardíaca ela saiu do padrão normal para o atleta. Então, são alguns indícios de que ele tem que procurar um profissional para que ele possa saber se aquilo, por exemplo, muitas vezes ele pode não estar condicionado, a frequência cardíaca pode estar alta porque ele não está condicionado, ele não está bem treinado ainda, ou aquela frequência cardíaca está alta porque ele está tendo uma arritmia cardíaca, que é uma das causas de mal súbito. Então, ele precisa ter essa consciência, ele precisa ser educado, a gente precisa educar nossos atletas de passarem a se conhecer. Eles precisam se conhecer e saber os seus limites, e saber quando precisa parar e saber quando precisa procurar um profissional. Bom, Sabrina, acho que a gente já exauriu, né, todos os assuntos possíveis. Agradecer, né, a doutor Valério pela presença.
foi fundamental, né? É um tema extremamente palpitante que a gente está vivendo sobre essa questão, né? A gente precisa se orientar. A orientação é fundamental para todos, né? Então, queria agradecer, a colega Sabrina colocar as palavras dela para a gente poder encerrar o episódio. Muito obrigada, doutor Valério. Foi muito bom tê-lo aqui, com todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. Então, muito obrigada, pessoal. Esse foi mais um episódio do Sua Saúde em Juízo.